Sejam bem-vindos ao Fixing Brasil. Neste canal, eu lançarei uma série de vídeos explicando alguns dos principais problemas do nosso país e algumas soluções inteligentes para conserto total ou parcial desses mesmos problemas. Algumas soluções serão mais conceituais, outras são medidas relativamente simples que podem ser implementadas em curto período de tempo. Que a corrupção é uma das grandes mazelas da sociedade, isso todos sabemos. Mas o que talvez a grande maioria das pessoas não saibam é a real dimensão da corrupção no Brasil. Como ela está entranhada no sistema e como ela faz parte do cotidiano. Mensalão, petrolão, dinheiro na cueca, mala do Temer são apenas um dos lados da corrupção, a mais grotesca, a mais visível, mas nem de perto a maior face. As situações aqui ilustradas são baseadas na minha experiência pessoal, como ex-funcionário público nomeado, que trabalhou em uma pequena prefeitura, acompanhando de perto o dia a dia e os bastidores deste estado paralelo chamado corrupção. Se você pensou que vou relatar detalhes de como o prefeito se utilizava de sua prerrogativa para desviar recursos públicos, bom, não é bem isso. É claro que este é um problema sério, mas nós iremos abordar em outro momento. O Brasil possui 5.570 municípios em seus 26 estados, e todos eles têm algo em comum. Todos são submetidos às mesmas regras, em particular, as regras de licitação. Em resumo, a licitação é um processo administrativo obrigatório para todo bem ou serviço contratado pelo ente público, havendo algumas exceções especificadas em lei. É aí que começa o problema. Em geral, as licitações são realizadas por funcionários públicos, geralmente concursados, que formam a comissão de licitação, havendo inclusive o presidente da comissão de licitação. Acontece que o presidente da comissão de licitação é o cara que coloca a sua assinatura, garantindo a lisura do processo, e é ele um dos primeiros que irão responder criminalmente em caso de fraude. Ou seja, uma tremenda responsabilidade para um funcionário público que muitas vezes é mal remunerado. E é aí que mora o perigo. É claro que não podemos generalizar, mas por experiência própria, posso afirmar que uma parcela significativa desses profissionais resolve fazer a justiça com dinheiro público. Não é justiça social, é justiça pessoal. Na cabeça deles, o salário é muito pouco para tanta responsabilidade. Para que se arriscar por pouco mais de R$2.000, dependendo do tamanho da prefeitura? A ideia é melhorar os rendimentos, mas não a ponto que se sinta constrangido. De R$2.000 a R$4.000 por mês para cada um dos membros da comissão, valores insignificantes e indetectáveis quando diluídos em compras que chegam à casa dos milhões. É particularmente suscetível a esse tipo de fraude compras de medicamentos e utensílios hospitalares. A lista de compra chega à casa de centenas de itens, mesmo nas menores prefeituras, e o material é rapidamente consumido, bastando o superfaturamento de 1 ou 2 itens para que os valores desviados sejam virtualmente indetectáveis, independente da conivência do executivo. É impossível para um prefeito, ou até mesmo para o Tribunal de Contas, conferir item por item. Claro que nem todas as cidades estão nessa condição, mas se pegarmos uma média por baixo, levando em conta que em alguns municípios o desvio é maior e em outros não há desvio, podemos definir o valor de R$2.000 por mês para cada membro da comissão de licitação das 5.570 cidades espalhadas pelo país. Por lei, a quantidade mínima de membros de comissão de licitação é de 3 pessoas, o que nos leva ao valor de R$33,5 milhões desviados por mês e 401 milhões desviados por ano. 4 bilhões em uma década. Achou pouco se comparado aos grandes escândalos? Mas lembre-se que este é apenas uma pequena faceta entre centenas, se não milhares de formas às quais o dinheiro público é desviado ou mal administrado. Estamos falando do estrago que uma pequena engrenagem no sistema é capaz de fazer. Se isso já não é ruim o suficiente, ainda é preciso adicionar a esta conta outros problemas, como o custo Brasil. Como as prefeituras têm fama de mal pagadores, é costumeiro os fornecedores aumentarem um pouquinho os seus valores para compensar os longos períodos de inadimplência. Também tem um cafezinho,
não é aquele café que você toma de manhã antes de trabalhar. É quando os participantes de uma licitação se encontram pouco antes de começar a apresentação das propostas para combinar valores, favorecendo assim uma das empresas participantes. Para que você tenha a dimensão da indústria da corrupção, existem empresas que sobrevivem de cafezinho, que participam de todas e qualquer licitação com o único objetivo de receber dinheiro de outras empresas que querem vencer as licitações de forma irregular. Outro aspecto nefasto das licitações é a tremenda morosidade para sua execução. Imagine que a prefeitura queira comprar canetas esferográficas para as suas escolas e que seja aberto um processo de licitação. Primeiro será realizado o edital, após o edital será dado prazo de entrega dos documentos, prazo da entrega das propostas, feita a entrega das propostas definido o valor melhor, e ainda há a possibilidade de uma ou mais empresas questione a vencedora, podendo arrastar todo o processo por meses, em alguns casos por anos. Mas se fosse possível criar um sistema que se retire a participação do funcionário público e do próprio executivo, que apresentasse produtos, serviços mais baratos, que fossem 100% transparentes e que fossem entregues de forma imediata, como no caso exemplificado, se eu vou comprar uma única caneta esferográfica, eu conseguirei um valor X do meu fornecedor ou fabricante. Mas e se eu comprasse 200 milhões de canetas esferográficas? Qual valor o fabricante poderia me oferecer? É claro que uma única prefeitura não tem a capacidade ou necessidade de comprar esta quantidade de canetas, mas 5.570 prefeituras têm. Imagine um portal de compras muito parecido com os portais online mais populares, que tem um único cliente do setor público. Todas as empresas interessadas em participar deste portal passariam por um processo licitatório eletrônico prévio, podendo ser de abrangência nacional ou regional, garantindo à vencedora a exclusividade de fornecimento do produto ou serviço. Se eu preciso comprar comprimidos antitérmicos para o sistema de saúde, bastaria eu entrar no portal, realizar a compra e o pagamento online, e o mesmo seria despachado de imediato. Se eu preciso contratar uma empresa para realizar o recapeamento asfalto de alguma rua, posso procurar por região qual a empresa fornecedora e comprar X quilômetros de ruas recapeadas que foram previamente licitados, diminuindo tremendamente os custos e acelerando todo o desenvolvimento urbano e diminuindo muito, se não zerando, os desvios de verbas públicas através de corrupção. Somente as 100 maiores cidades do Brasil movimentam em contratação de serviços e compras de produtos mais de 42 bilhões de reais por ano. Se esse sistema reduzir os custos em 30%, já seria uma economia de mais de 12 bilhões de reais por ano. Mais de 120 bilhões de reais em uma década. E isso apenas nas 100 maiores cidades do Brasil. Se somarmos o valor economizado pelos 5.570 municípios, o valor pode chegar próximo de 1 trilhão de reais em 10 anos. Uma simples medida que poderia elevar o crescimento do PIB nacional. Muito obrigado.